Na sessão virtual desta terça-feira, os vereadores discutiram a situação da cidade do Rio durante a pandemia do novo coronavírus. Vários projetos de lei foram discutidos. Durante a sessão foi discutido e aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a abrir crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Solidariedade FunSolRio e para o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19, destinado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no município. Esse fundo, tem a emenda que foi colocada nele, fala da fonte 105. E quando a Secretaria de Fazenda, quando encaminhou o projeto, colocou a fonte 100. A fonte 105 é uma fonte ainda que precisa entrar em execução, certo? Não tem um real nela. E dessa forma, e mesmo assim, de qualquer forma, foi uma iniciativa do Poder Executivo para poder ver como é que direciona esse fundo, né, que é o Fundo da Solidariedade. Eu tinha entendido até aqui que a propositura dessa emenda, que havia sido aprovada pela Comissão de Finanças e Orçamento, era uma emenda que dava mais transparência à questão dos recursos que virão ao fundo, ao separar aquilo que é da fonte 100 do que é dessa fonte 105 doações. E aí, não entendi muito bem agora a fala do nobre líder do governo ao dizer que, ao aprovar isso, a gente inviabiliza o fundo porque a fonte 105 não está regulamentada. Essa emenda é de minha autoria. É uma emenda que... Não sabia. Essa emenda é de minha autoria, inclusive eu falei antes com a Comissão de Orçamento de Justiça e a emenda foi aprovada, foi dado parecer favorável. Então, eu também não estou entendendo. O objetivo da minha emenda é exatamente esse. Você separar o que vem dos fundos, né, da fonte 100. Então, o que a gente está vendo aqui é que, não sei por quê, de repente, houve esta mudança. O vereador Rafael Aloysio Freitas solicitou a criação de uma frente parlamentar em defesa dos bares e restaurantes do Rio diante da situação da pandemia do novo coronavírus. Considerando as consequências desastrosas em função dos efeitos negativos econômico-sociais da pandemia da Covid-19, considerando a dificuldade de acesso ao crédito bancário de muitos dos empreendedores do setor gastronômico, imprescindível para a sua sobrevivência em meio à pandemia, considerando as estimativas do setor, cuja sinalização indica que mais de 1.000 estabelecimentos fecharam as portas em definitivo, considerando que 1/3 do total dos 3 milhões de empregos formais do setor já foram extintos e 20% do total de bares e restaurantes do Brasil encerraram suas atividades desde o início da pandemia, e considerando, por fim, a necessidade de acompanhar, deliberar e propor medidas de proteção, recuperação e incentivo a esta importantíssima cadeia produtiva e econômica da cidade e ainda garantir uma interlocução com os diversos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Senhor presidente, dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar a criação de uma frente parlamentar em defesa dos bares e restaurantes da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou solidário com a preocupação de Vossa Excelência. Eu só não sei se nesse período de funcionamento extraordinário da Câmara é cabível a formação de frente parlamentar, né? Porque esse era meu questionamento. Então, eu vou consultar a Secretaria-Geral da Mesa e, se ela opinar favoravelmente, eu não vejo nenhum problema. Os parlamentares também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Felipe Michel, com a coautoria de vários vereadores, que institui o memorial às vítimas da pandemia do novo coronavírus. Antes de ser aprovado, o projeto foi muito discutido pelos vereadores. A emenda 1, ela é para quê? Para ser construída em local privado, porém, para não, poder público não está no momento de construção. O que consiste é para ser construído, dar a oportunidade de ser construído em local privado, porém, com amplo acesso do público e sem restrição nenhuma. Então, é uma forma de, no momento de dificuldade, a gente ter o setor privado colaborando. Isso é da emenda 1. Da emenda 2, é o memorial virtual nesse momento, e quem vai fazer isso, eu conversei com o presidente do IPLAN, o Júlio, e já tem lá um domínio .rio,
que não vai ter custo nenhum para os cofres públicos. As duas emendas, a 1 e a 2, prejudicam o projeto. E a minha posição é, se elas aprovadas, eu vou votar contrário ao projeto, porque vai ser uma situação híbrida, sai do público para o privado, mas não vai do privado para o público. Eu gostaria de colocar aqui para os vereadores uma reflexão que, assim, se fosse somente um memorial virtual, seria ótimo, porque não haveria gastos públicos mediante a isso. Porque nós temos que lembrar que o pós-pandemia está deixando muitas sequelas em muitas pessoas, e essas pessoas vão precisar de uma reabilitação. Então, a gente precisaria que o poder público investisse nesses centros de reabilitação para essas pessoas. A partir do momento que se faz um memorial físico, é muito complicado gastar o dinheiro público para esse memorial, no momento em que a cidade vai precisar tanto dos investimentos. O Estado do Rio recebeu a certificação do Ministério da Agricultura de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O selo autoriza a comercialização de produtos de origem animal em outros estados, ampliando os mercados para os produtores. Eu converso com o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz. Muito obrigada pela participação. Explica para a gente o que é esse selo. Na verdade, esse selo ele é inédito para o Rio de Janeiro. A gente tem uma certificação que ela existe em nível municipal e estadual que já funciona no estado do Rio. Então, por exemplo, quando um dos 92 municípios, o Rio de Janeiro conseguiu agora também, o capital, esse selo e autentica o produto, aquele alimento pode ser vendido dentro daquele município. Na questão do selo estadual, que também já existe, que é o SI, quando você certifica algum estabelecimento, algum produtor, ele pode vender em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, quando você vai no supermercado e olha atrás da embalagem, tem um selo SI, é que ele está sendo vendido, pode ser vendido em qualquer parte do estado. Quando é SIM, é que é do município. E o SISB é do Brasil inteiro. E ele é muito mais difícil, porque ele tem que, na verdade, ser muito rigoroso no seu processo de controle. Quando a gente fala nessa certificação, significa segurança alimentar. A pessoa está comendo e ter certeza que está comendo um produto de qualidade. As regras cada vez são mais rígidas. Essas regras são estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, através de várias pesquisas, através de várias opiniões. E o SISB, na verdade, agora, e aí a vantagem econômica dele, tirando a vantagem técnica, é que você, ao certificar o produtor no SISB, e o Rio de Janeiro conquistou hoje o direito de certificar o SISB pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, ao invés da gente dar o selo SI, a gente agora pode dar o selo SISB e o produtor vender em todo o território nacional. Isso significa, principalmente, mais receita para o produtor, mais emprego numa época que está difícil a gente desenvolver. Então, você vai ver que tem muitas indústrias que vão começar a se desenvolver muito rápido, principalmente no setor de leite, no setor de carne, no setor de mel. E tudo isso eu acho que vai influenciar diretamente a cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella anunciou as regras para o retorno parcial da torcida aos estádios. No entanto, ele não garantiu uma data para isso acontecer. A volta de 1/3 da torcida estava prevista para o dia 10 de julho, mas essa data não está mais confirmada. Isso porque o prefeito Marcelo Crivella divulgou que está tentando viabilizar esse retorno, que depende basicamente do funcionamento do sistema de transportes e do apoio da Polícia Militar para garantir segurança e fiscalização. Não está garantido dia 10 vai ter torcida. Nós estamos analisando, pedindo ajuda da Polícia Militar para verificar se nós podemos realmente garantir que todo torcedor esteja de máscara, garantir também que nos transportes não vão haver aglomeração, falando com o pessoal da Rio Ônibus, falando com o pessoal da Supervia, pessoal do trem, etc. e tal, e fazendo nossas pesquisas para ver como é que o público encara isso. Mesmo sem ter uma data confirmada, a Prefeitura divulgou as regras de ouro para o retorno da torcida. Por exemplo, a venda de ingressos só poderá ser feita pela internet. O acesso ao estádio será feito seguindo o escalonamento de horário estabelecido no ingresso. E durante a pandemia, não será autorizada a venda em pontos móveis de distribuição. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou um documento indicando que o retorno da torcida deve ocorrer apenas no Campeonato Brasileiro,
pois o estadual já está chegando ao fim. Uma parceria que só se fortalece com o tempo. Uma relação tão forte que a ciência já comprovou que desencadeia no cérebro o mesmo processo que acontece na relação entre duas pessoas. Nesse dia 1º de julho se comemora o Dia do Torcedor, que é muito mais do que um número nas arquibancadas. E vai o Zico para bater, tomou distância, correu, Rondinelli tentou, atenção, Rondinelli, gol! Um gol que vale um título e a emoção que marca uma vida. De um lado, uma explosão de alegria. Do outro, um silêncio ensurdecedor. Durante os seus 70 anos, o Maracanã foi palco de frustrações e delírios que deram alma ao gigante de concreto. Por trás de cada suspiro se esconde o que chamam de paixão. Por trás de cada rosto anônimo na multidão está o que em português conhecemos pelo nome de torcedor. As torcidas elas são a confluência de dois fenômenos muito apaixonantes. De um lado, o próprio futebol, o jogo, o fascínio pelo jogo, a emoção despertada pelo jogo. E, por outro lado, o acompanhamento desse mesmo futebol através da música. Então, a torcida ela reúne esses dois elementos, a paixão pelo futebol, mas também a questão da música. E nos anos 40, essas torcidas surgem como charangas, como grupos musicais que vão dar um ritmo de acompanhamento para os jogos. Então, as primeiras torcidas, a primeira geração de torcidas nas arquibancadas do Rio de Janeiro, dos estádios do Rio de Janeiro, foram as charangas, que nada mais eram do que bandas que animavam os jogos através dos instrumentos de sopro e percussão. Símbolos e personagens se misturam nos duelos das torcidas que sustentam uma rivalidade de mais de um século e que foi escrevendo capítulos folclóricos e emocionantes na história do futebol carioca. O radialista Frajola é um veterano frequentador da arquibancada tricolor e virou uma espécie de patuá do time numa decisão. A história começa em 2003, quando ele representou um antigo e ilustre torcedor do Fluminense, conhecido como Careca, no desfile da Acadêmicos da Rocinha, que homenageava os 100 anos do time das Laranjeiras. Em 2005, o tricolor decidiu o estadual com volta redonda e perdeu o primeiro jogo. Aí, Frajola foi convocado para aparecer na grande final, vestido como o Careca, que ele tinha interpretado no Carnaval. Consegui o passe, entrei no vestiário, me arrumei e aí entrei com o time. Mais uma grande emoção, né? Eu que vi aquela imagem durante tantos anos, ter a honra de representar aquilo ali no Maracanã, numa final de campeonato. E, enfim, foi uma alegria só. E aí isso me proporcionou o quê? Ficar no vestiário, porque eu fiquei no vestiário para trocar de roupa, né? Tirar todo aquele talco e tal. E aí não conseguia sair, não tinha acesso, né, para fora e não tinha acesso para o campo. E aí fiquei no vestiário, escutando o jogo lá com a rapaziada da rouparia. E aí teve toda aquela história do gol do Antônio Carlos no final, né, de cabeça e tal. Agora Alex, na meia direita se infiltrava, entrou defesa, cortou, bateu na bola, deu rebote pro Flusão, caminha pela direita, erga a bola para Fabiano L, para Antônio Carlos, subiu Antônio Carlos, testou a guarda, é campeão, é campeão, é campeão! Gol! Do Fluminense, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, 47,5, toca o hino do Fluminense, vibra a galera tricolor, explode o Maracanã, vai embora a torcida do Volta Redonda, o Fluminense é campeão, Antônio Carlos de cabeça na hora de acabar, toca esse hino que eu tenho amor ao tricolor. E aí o vestiário abriu, a rampa abriu, né? Na verdade era uma escadinha que tinha, né? Tinha um portãozinho pro campo e eu pude, como prêmio, comemorar com os jogadores no campo, tirar uma foto debaixo do placar e tal, depois vestiário, troféu e etc. O Carnaval também possibilitou o surgimento de um outro personagem do Maracanã, o Anjo Rubro-Negro.
muito popular nos tempos da velha geral. Era sábado de carnaval e Marcelo tinha saído do cordão do Bola Preta direto para o Maracanã, vestido de anjo, a fantasia que ele usou no bloco. Nem precisou chegar no estádio. No caminho, já foi aclamado pela galera. E chegou na altura da Central do Brasil, eu desci para poder pegar o trem, né? Ali na Presidente Vargas, eu desci, peguei meu trem, vestido de anjo, e jamais eu ia imaginar que a nação ia fazer várias comparações, né? É um mascote novo do Flamengo, o Flamengo agora não vai cair nunca mais. E a imprensa toda filmando. E eu não tive noção de nada naquele momento. Eu estava ali curtindo o jogo, feliz da vida, e o Flamengo ganhou, 2-1. Só que eu chegando no meu bairro, em Rocha Miranda, na Rua Caraíba, eu vi a repercussão da galera. Eu te vi na televisão, sensacional. Para muitos, a paixão não está só na camisa que se veste ou na bandeira que se leva para o estádio. Jarbas demonstra o seu amor pelo Botafogo com os troféus que ele mesmo confecciona e que passaram a acompanhá-lo nos jogos a partir dos anos 90 do século passado. Em 1990, o Botafogo também ganhou quase todos os jogos, só perdeu um. E aí o Botafogo foi bicampeão. E aí, naquele ano, tinha a Copa do Mundo de 90, né? O Brasil não ganhou a Copa, mas antes eu prometi que se o Botafogo fosse campeão, eu ia fazer os troféus, todos os troféus, para sempre ir nos jogos do Botafogo. O Botafogo faz um excelente campeonato brasileiro de 92, vem 93. Eu fiz a Comebol, tá lá em General Severiano, para quem quiser ver. Porque eu prometi que se o Botafogo fosse campeão, eu ia fazer o troféu. Isso são loucuras que passam por nossa cabeça, torcedor assim, apaixonado. E uma das grandes loucuras que eu faço, além de ir nos jogos, é fazer troféus. Se eu não for com um troféu, eu acho que o Botafogo perde, isso é uma loucura na nossa cabeça. Pelo Santos. E ele está para fora, galera. Pelo Santos, bateu na trave! Loucura, loucura no Maracanã! O Botafogo é o campeão da Taça Comebol! Um estudo da Universidade de Coimbra, em Portugal, apresentado em 2017, aponta que a paixão do torcedor é igual a que uma pessoa pode sentir por outra. O trabalho comprova que os circuitos cerebrais ativados nos torcedores de futebol são os mesmos ligados nas pessoas apaixonadas. A pesquisa veio confirmar o que muita gente já suspeitava e dar embasamento científico a uma antiga frase do famoso jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, que traduziu como poucos a alma do torcedor. Uma torcida não vale a pena pela sua expressão numérica. Ela vive e influi no destino das batalhas pela força do sentimento.